Você sabe o que é metaverso? Você está entendendo o que é esse movimento? Tem pessoas pagando cifras altíssimas aí por investimentos, quem sabe são investimentos mesmo ou não, por investimentos por terrenos virtuais. Então, se você ainda não sabe sobre isso ou já sabe um pouco, quer entender um pouco mais aprofundado, fica comigo até o final desse vídeo que vai ter muita informação legal aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Di Matos aqui do canal Di Matos Ensina, especialista em investimentos, e hoje a gente vai conversar aqui sobre o metaverso, essa tendência, essa novidade que fez até o Facebook mudar de nome, mudou de Facebook para Meta, e a gente vai conversar um pouco sobre isso aí, vamos dividir em duas frentes. Uma primeira frente é essa justamente do Facebook, que é um movimento aí que eu poderia dizer que está um pouco separado do outro movimento. Depois, provavelmente, dando certo, esses movimentos vão se juntar. Mas tem um movimento aí do Facebook, tem um movimento que a gente vê das criptomoedas aí, o movimento que você vê dos jogos que tem aí lastro em criptomoedas. Esses são dois movimentos interessantes. E aí hoje várias empresas já começaram a investir aí no metaverso. A gente vê, por exemplo, a Adidas, como essa notícia que eu estou mostrando aqui para vocês. A Adidas aí comprou aí o direito do uso do macaco aí entediado, né, o Bored Ape, e é um NFT que é justamente uma obra, na maioria das vezes uma obra de arte aí que dá o direito a alguém de algo que é único, né? Esse macaco é único e o direito de usar essa imagem está com a Adidas. Ela comprou uma série de imagens aqui desse macaco e outras empresas já estão investindo também nisso. A Microsoft já tem iniciativas no metaverso, a Nike também tem iniciativas e até a Nvidia, né? A Nvidia aí, processadora de vídeo, a gente vê que para processar vídeos de algo que é virtual, que tem muita informação, muita imagem, muito vídeo, precisa, claro, de placas de vídeo muito resistentes, muito poderosas, e então também está investindo aí em iniciativas do metaverso. E aí o Facebook já criou, inclusive, o seu metaverso. Ele já criou um metaverso que você só consegue entrar nele se você tiver o óculos da empresa. Você tem que comprar um óculos que hoje está por volta aí dos R$3.000, é um óculos igual que eu estou mostrando aqui, tem inclusive essas manoplas aí, esses joysticks que você movimenta no ar e vai fazer o movimento lá na realidade virtual também. E para entrar no metaverso do Facebook, você precisa, por enquanto, ter aí o óculos. Já existe aí uma realidade virtual lá dentro que tem possibilidade de fazer reuniões, possibilidade de conversar com amigos e várias outras coisas. E eu já peço para você deixar o like se esse assunto é interessante para você, para a gente saber que tem que fazer mais conteúdo como esse. Metaverso, essa palavra, ela foi cunhada lá em 1992, no livro Snow Crash, de Neil Stephenson, e ele falava justamente disso, de criar uma realidade que seja virtual, paralela à nossa realidade. É justamente o que está sendo criado hoje, né? Estamos tendo aí uma evolução significativa da internet, que faz com que a gente consiga processar mais informação, consiga, inclusive, criar realidades virtuais, realidades paralelas aí, que vão ser rápidas e vão realmente enganar as nossas mentes, né? Serão realidades que vão fazer com que a gente acredite que isso ali está acontecendo ao nosso redor, sendo que é puramente imagens passando, né? A gente vai ter todas as sensações aí. Não sei se vocês já colocaram um óculos de realidade virtual. É incrível, se você está caindo de um prédio, parece realmente que você está caindo, sua perna treme, fica gelado, você cai no chão, é uma coisa incrível. E nessas realidades virtuais você pode jogar com seus amigos, se encontrar com seus amigos, bater um papo, ligar para alguém, fazer uma chamada de vídeo, fazer uma reunião de trabalho, ir num show como teve aí o show do Justin Bieber no metaverso, ir em festas também. Então, assim, é uma coisa que está sendo criado agora e ainda é tudo muito incerto. A gente está vendo pequenas amostras do que pode ter no metaverso mesmo, né? Se de repente vão unir todos os metaversos, porque eu já vou explicar que são vários metaversos. Estou explicando primeiro a frente do Facebook. É uma tendência que talvez realmente se consolide se os óculos, especialmente aí de realidade virtual, se tornarem mais acessíveis. E hoje já existe aí o metaverso do Mark Zuckerberg, já está funcionando, as pessoas podem fazer diversas coisas lá dentro e estão sendo criados outros metaversos, como a gente já vai conversar. E aí tem essa vertente da realidade virtual, mas tem a mistura da realidade virtual com a realidade que a gente vê hoje, a física mesmo, que seria uma realidade aumentada, como é o caso, por exemplo, do jogo Pokémon GO, que você vê ali um Pokémon na frente pela tela do seu celular, mas na verdade ele não está ali, é uma interação do meio físico com o meio virtual, né? Então tem essas duas promessas aí. O Facebook inclusive tem esse vídeo aí que soltou, é um rapaz aí olhando para sua mesa, de fato que existe, olhando para a tela do computador ali que não existe, que está no ambiente virtual. E aí são vários metaversos. A gente vê hoje aqui metaversos de cada jogo digital, tá criando um metaverso separado, né, que vai ser aqui onde abriga o jogo, onde você consegue jogar outros jogos daquela mesma produtora de jogos, onde você consegue fazer, dependendo de alguns eventos, e tem essas notícias que são bombásticas aqui, como a gente vê. Tem um terreno, por exemplo, que foi vendido por 2,4 milhões de dólares. Isso aí dá mais ou menos 13 milhões de reais e fica na Decentraland, que é justamente um metaverso que foi criado. A gente vê também aqui
lotes sendo vendidos aqui por cifras absurdas apenas por ter uma localização boa. Por exemplo, aqui o cara pagou 2,5 milhões de reais por um terreno que ia ficar do lado de um terreno virtual, obviamente, do Snoop Dogg. Então, 2,5 milhões de reais num terreno virtual que você não pode acessar. A gente vai falar qual que seria a expectativa de retorno dessa pessoa, né? O que ela pensa investindo 2,5 milhões de reais em uma coisa que é virtual. Outra notícia aqui que foi no jogo Axie Infinity, ele criou aí a sua parte de terrenos também para serem vendidos, né? E teve um terreno que foi vendido aí por 2,48 milhões, isso de dólares, estaria também na casa dos 13 milhões de reais. E a moeda que foi vendida foi aqui justamente o Ethereum, né? Foram 500 Ethers. Então, assim, cifras absurdas. Tem mais. A gente vê aqui, por exemplo, a venda de um iate. Um iate de mentirinha, um iate que não existe, que você não consegue fazer nada no mundo real com ele, simplesmente um iate luxuoso desenvolvido no computador, que o cara vendeu por 3,6 milhões de reais. Foi uma negociação aqui também em criptomoedas, que convertendo para reais deu 3,6 milhões de reais. Então assim, é como se tivesse todo mundo muito rico, gastando muito dinheiro, ou então todo mundo muito louco, gastando dinheiro que talvez nem tenha. Mas na prática aí, o que a pessoa pensa, né? Isso que a gente vai conversar logo na sequência, quando faz um investimento desse. O cara compra algo num lugar que é um lugar virtual, que é justamente um metaverso. O que você faz dentro de um metaverso? Você tem um avatar que representa você, que é justamente o personagem de um jogo. Você faz lá até seu rosto, escolhe uma roupa que você vai usar e entra naquele jogo, entra naquele mundo ali. E aí você começa a andar por lá. E o que você pode fazer por lá? Tem os jogos, por exemplo. Cada jogo que tem o seu metaverso aí tem uma funcionalidade diferente. Você vai poder ir fazer compras no ambiente virtual. Vai lá numa loja, por exemplo, da Adidas, que está investindo aí no metaverso. Vai na loja deles, faz compras para o quê? Para o seu avatar, para o seu bonequinho do jogo ali dentro do jogo. Um produto que você não vai ver fisicamente. Mas você também pode fazer uma compra lá que entrega no seu endereço residencial, por exemplo. Tudo isso são possibilidades, isso aí cria uma nova escala, um novo marco aí para a venda de lojas, para o comércio em geral, por meio digital. Por isso que dizem que é uma nova internet que talvez esteja sendo criada. E essas cifras absurdas que estão sendo investidas aí, seria apenas um momento de euforia no mercado do metaverso, um momento de euforia no mercado de criptomoedas, um momento de euforia aí nos ativos digitais. Isso na prática a gente só vai saber se de fato é uma bolha depois que passar. No momento a gente vê um comportamento aí excessivo, né? Um comportamento de muita gente tomando risco. As pessoas compram os ativos digitais muitas vezes sem entender que é um investimento, e por ser um investimento tem que analisar lá rentabilidade, liquidez e segurança. Na maioria das vezes isso aqui, a segurança é praticamente zero, porque você compra uma nova criptomoeda que diz que vai investir em algum potencial ecossistema de metaverso, você compra essa criptomoeda, acredita naquela moeda, e o que pode acontecer? Pode ficar apenas na promessa. Eu já vou mostrar para vocês a quantidade de moedas que existem aí relacionadas a potenciais metaversos, né? Não apenas a um metaverso. E aí, na prática, o que faz alguém comprar? A crença de que é um terreno virtual que é limitado, né? E hoje você pode comprar terrenos virtuais aí, por exemplo, no Axie Infinity, no Decentraland, no Sandbox, todos esses com a promessa de que os terrenos são limitados. E aí você pensa, né? Um terreno limitado que é virtual. O cara não pode justamente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V ali, duplicar e criar um novo terreno. Poderia, né? Mas a promessa é de que não vai fazer isso. A promessa é de que os terrenos são limitados. Se você compra um terreno perto de um lugar que vai ser justamente uma passagem de muita gente, né? Por exemplo, um lugar do lado de um novo jogo que ele vai criar, para você entrar ali, você passa perto do terreno do cara e o cara tá fazendo alguma coisa que gere uma renda para ele. Aí você poderia ganhar. Mas isso aí é tudo muito incerto. E a questão, onde é que está o potencial de investimento de um terreno no metaverso, né? Considerando aí essa questão da possibilidade deles serem multiplicados e terem vários metaversos, inclusive da mesma empresa que te vendeu. Onde é que está o potencial de você ganhar dinheiro? Seria você alugando para algum evento, por exemplo, né? Alguém vai fazer um show e aluga o seu terreno ali para as pessoas irem lá. E para a pessoa ir lá, como vai ter um famoso ali, ela vai pagar uma tarifa, né? Vai pagar ali um ticket de um ingresso, e aí você recebe pelo aluguel daquilo. Quem está montando o evento também recebe pela venda de tickets, por exemplo. Pode ser uma galeria de arte que vende ativos digitais. Tudo muito incerto. E hoje a gente vê que as pessoas estão ganhando dinheiro com isso, fazendo o quê? Comprando terrenos e revendendo terrenos. Mas que garantia você tem que você vai conseguir revender por um preço maior do que você pagou? Que garantia você tem que não surge um novo metaverso amanhã
com muito mais lotes disponíveis e de uma forma muito mais barata, e as pessoas deixem de ter interesse por aquele que você comprou ali, dependendo de alguma dessas que eu citei. Você não tem garantia nenhuma, a incerteza aqui é gigantesca. E aí, na minha visão, quem investe nisso tem que saber muito bem que tem um potencial de virar um abacaxi que você vai segurar aí, que não vai gerar renda nenhuma, ou então tem um potencial de fato disso decolar, os terrenos serem limitados e as pessoas quererem ficar perto do seu terreno porque vai ter um evento ali do lado. De alguma forma, assim, há uma incerteza gigante, mas tem dois potenciais, de não dar nada certo e de dar muito certo. Então, se você for pensar em investir nisso, tem que ser uma parcela muito pequena do seu patrimônio, muito pequena mesmo, que não vai te afetar no caso de você perder isso. E faça muitas pesquisas antes de você pensar em investir nisso. E a gente vai falar de alguns outros riscos que também existem na compra desses ativos digitais, desses terrenos digitais que estão chamando de investimento no momento. E um dado interessante é que hoje em dia 75% da receita gerada pelos jogos não vem mais da venda dos jogos, mas sim da venda dos itens que você pode comprar dentro dos jogos. O que é isso? Itens que você pode comprar. Por exemplo, você joga um jogo de tiro, lá tem armas para você comprar. Você joga um jogo de corrida, você consegue comprar um carro melhor, você consegue comprar a moeda do jogo e a moeda do jogo te dá benefícios. Existem vários itens, inclusive a skin, né, que é justamente a roupa que você coloca no seu personagem dentro do jogo online. Então, hoje em dia, 75% da receita de jogos vem da venda de itens. Inclusive, imagine se você puder ser dono de algo que é exclusivo. Você joga lá Fortnite e tem uma roupa que é exclusiva, só você vai ter ela, ou então você e mais poucas pessoas vão ter. Isso aí tem um valor diferenciado, né? Algo que não é fungível. Então, ser dono de algo que é exclusivo, isso aí tem um preço maior. E aí, desse racional vem a lógica de você investir em NFTs, que são peças únicas no meio digital. Na maioria das vezes, são peças artísticas do meio digital que são únicas, como aquele caso que eu citei da Adidas que comprou o macaco entediado. E a gente pode vir aqui nesse site que é o CoinMarketCap, que a gente consegue ver todas as criptomoedas que existem hoje. Atualmente 16.012 criptomoedas. Provavelmente quando você ver esse vídeo, se você entrar aqui no site, vai ter mais criptomoedas. E especialmente nesse momento aí de metaverso em alta, a gente vê que existe inclusive uma subdivisão das criptomoedas exclusivamente para as criptomoedas do metaverso, tem alguma relação com investimentos do metaverso, seja criptomoedas que foram criadas para subsidiar aí, para financiar alguma plataforma de jogo, alguma plataforma de algo virtual, seja criptomoedas que já existam aí dentro de jogos que sirvam para moeda de troca dentro do jogo, para compra de itens, inclusive. E a gente consegue ver aqui que são mais de 100 criptomoedas vinculadas ao metaverso. A gente pode descer a lista aqui, ela é praticamente a perder de vista, né? E aqui no começo estão aquelas principais que eu falei, que é a Decentraland e o Axie Infinity do jogo e o Sandbox e também uma Theta aqui, todas com valor de mercado bem grande, uma capitalização ali que 40 bilhões de reais já na Decentraland, que é a criptomoeda Mana. Aqui o Axie Infinity são 37 milhões, e isso porque nem todos os Axie Infinity já estão liberados aqui. Essa barrinha aqui do lado mostra que ainda falta quase 80% das moedas Axie Infinity mesmo serem liberadas para negociação, por enquanto elas ainda estão com o jogo. E hoje em dia é tudo muito incerto, a gente vai falar sobre alguns riscos aqui. O primeiro dos riscos é justamente você investir em uma daquelas criptomoedas achando que vai dar certo. É um ambiente novo, a criptomoeda vem de uma realidade de você brincar com o seu animal de estimação, seja lá o que for, virtualmente. E isso dá errado. O primeiro risco é de flopar, né? Dá totalmente errado você colocar seu dinheiro e perder. Não ter mais dinheiro nenhum, então ela ficar valendo 0,0000001 centavo lá e não ter ninguém nem querendo comprar. E é sempre bom lembrar que aquele jogo Second Life tinha essa promessa de você ter uma segunda vida, como o próprio nome diz, e deu errado, né? Você sabe que deu errado e hoje talvez tenha uma possibilidade de ser bem diferente, porque hoje a gente tem um processamento de dados na internet muito melhor, então vai ter muito mais imersão, muito mais realidade mesmo. Você tem a possibilidade de usar os óculos, né? Mas a gente sabe que na prática você precisaria de uma internet brutal para você conseguir processar aí interações com o mundo inteiro. Então talvez vá ser necessário, para ter interações realmente interessantes nesses óculos de realidade virtual, nesses metaversos, talvez seja necessário internets aí de 1 gigabit, coisas que não são acessíveis para todo mundo. E aí tem o risco lá das criptomoedas e também tem o risco dos terrenos. Você compra um terreno achando que aquele terreno está num lugar bom, num jogo bom, e o jogo para de ser a tendência, o jogo começa a ser substituído por outro. Isso é normal. Basta que os produtores dos jogos invistam aí em pessoas que são influencers do meio digital de jogos
e paga lá pro cara mensalmente ou por live pro cara jogar 5 horas por dia determinado jogo. Isso vai fazer com que muitas pessoas comecem a jogar o novo jogo. Então, tem o risco de você comprar um terreno num jogo e de repente aquele jogo deixar de ser a tendência. E aí tem o risco de você entrar muito cedo no jogo e o jogo nem decolar, então tem o risco de você entrar muito tarde e estar tudo muito caro naquele jogo. O que manda nesses riscos é justamente o FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, que é você ter medo de perder, né? Medo de ficar só olhando o negócio evoluindo, todo mundo ganhando dinheiro. E é o que faz muitas pessoas investirem sem ter estudado direito, sem ter investigado um pouco mais a fundo sobre aqueles ativos digitais. E o que a gente vê hoje são empresas reais do mundo real colocando muito dinheiro, investindo em muitos engenheiros, investindo em marketing, investindo de diversas formas aí neste mundo virtual. Então, assim, é uma tendência, sim, é uma tendência do momento. Talvez dê certo, talvez não dê certo, mas o que a gente sabe é que as empresas estão colocando dinheiro nesse metaverso. Então elas vão pensar em capitalizar isso de alguma forma, seja ampliando as formas de divulgar os seus produtos, mas elas vão capitalizar isso de alguma forma. E esse vídeo não tinha a intenção de ser exaustivo, como é um assunto muito novo e cada hora estão saindo novas notícias, a gente vai trazer novas notícias, novas informações sobre essa nova realidade, esse potencial de investimento. Então já aproveita e se inscreve aqui no botão vermelho aqui embaixo e deixe seu like até o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela agora para você. Um abraço, até lá!